Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, feliz ano novo. Feliz ano novo, Carol, boa noite para você, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Vera, vamos começar falando dessa entrevista do ministro Fernando Haddad ao Globo. Ele deu uma desabafada ali contra o PT, esse fogo amigo, o pessoal que chama ele de austericida, mas comemora os bons resultados na área econômica. Mas parece que o principal problema do Haddad nesse começo de ano é aquela medida provisória que anula a desoneração, né? Corre o risco dessa MP ser devolvida. Exatamente, Carol. A MP foi editada. Eu conversei hoje com aliados do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disseram que ele, antes de decidir se devolve ou não para o Palácio, vai reunir os líderes. Eu até publiquei essa informação no meu blog no Globo. Ele deve fazer essa reunião já na sequência dos eventos alusivos ao 8 de janeiro, né? Vai haver no dia 8 um evento grande reunindo Lula, os presidentes dos demais poderes, os governadores, em torno da ideia de que a democracia foi mantida. Dos municípios, e isso impacta muito as contas públicas. Então, o Haddad vai tentar limpar esse meio de campo e garantir que o Pacheco não devolva a MP. Não é uma tarefa simples. O Congresso votou a desoneração, depois derrubou o veto, portanto, em duas ocasiões manifestou ao Poder Executivo a ideia de que queria manter a desoneração para esses 17 setores da economia. Então, está havendo, de verdade, uma queda de braço. O Haddad não toca muito nisso na entrevista, esse é um ponto sensível. Ele deixou para o dia 28 de dezembro a edição da MP, e agora nem tirou férias. Como a gente viu, ele está na ativa, e ele vai permanecer aí para negociar a manutenção da MP como ela foi enviada. Ele fala nessa entrevista que, em tese, essa MP estaria precificada com o Congresso, mas parece que não foi bem isso, né? Faltou combinar com os russos, ainda é uma medida provisória que junta um monte de coisa, um balaio de gatos, assim, essa medida provisória. Não trata só sobre reoneração, né? Exato, ela tem ali toda a questão da dívida tributária das empresas, estabelece cronogramas para isso. Tem muita gente falando que ela significa uma tunga em cima das empresas. Ele também rebateu isso na entrevista, dizendo que de jeito nenhum, ela é uma MP bem complexa, não foi combinada. Eu tive em Brasília dias antes do Natal, ali naquele café da manhã que o Lira fez com os colunistas, e lá não se falou nada a esse respeito. Se falou bastante da derrubada do veto, se esperava que ele editasse uma MP, mas não revogando tudo que o Congresso fez, apresentando alguma outra coisa alternativa. Não foi exatamente isso, foi muito além, pegou sim o Congresso de surpresa, e o ímpeto inicial do Pacheco era devolver a MP. Ele está agora dando um tempo para que essa negociação aconteça,
e por isso falou em reunir os líderes, mas a ideia inicial era que ela fosse devolvida. Ô Vera, aí falando dessas alfinetadas aí que o Haddad dá no próprio PT nessa entrevista, como é que foi a reação? Porque ele fala assim, o pessoal que critica faz até card de Natal comemorando que a inflação caiu, o emprego subiu, viva Lula, e que o nome do Haddad não aparece, o Haddad é sempre o vilão da história, né? Teve reação? Teve. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, reagiu. Ela negou que o PT critique tudo e fale que está tudo errado, mas também não retirou os termos de uma resolução do PT aprovada em dezembro que fala em austericídio. E claramente foi isso que irritou o Haddad. Os cards de Natal é um jeito irônico dele falar, mas, na verdade, essa resolução é o que pegou ali no nervo do ministro, e ele ficou bastante contrariado a ponto de publicamente reagir. Ele apanhou o ano inteiro do PT e foi levando e foi ganhando. Na verdade, o Lula foi endossando as políticas que ele apresentou e o PT ficou falando sozinho. Mas, neste momento, o que o ministro está fazendo é chamar o presidente a mais ou menos arbitrar isso e pedir para que o PT pare com esse fogo amigo. Esse segundo ano, vai ser mais difícil que o primeiro. Você não tem PEC da transição, você tem uma meta fiscal mais apertada, você tem um orçamento muito engessado pela forma como ele foi aprovado pelo Congresso, inclusive com as emendas mais impositivas, e tem uma perspectiva de crescimento um pouco menor do que a do ano passado. Tudo bem que essas expectativas, elas erram. A do ano passado era um crescimento de 0,9 e acabou sendo de 3, ou quase 3. Mas a previsão é de um ano mais difícil. Então, se ele ficar com o PT mordendo no calcanhar dele ali, vai ser muito complicado para ele. Tem uma revisão orçamentária em março, e até março ele imagina que vão ficar pressionando muito para que se abandone a meta do déficit zero. Por isso é que ele falou agora, e ele falou, isso vai ter de ser desse jeito, você vai ter que parar. Acho que tem até uma coisa ali que ele fala exatamente isso. A Gleisi disse que não é uma crítica total, mas a gente sabe que desde o início do ano, via BNDES, via Diretório Nacional, a bancada também aqui e ali fustigando o ministro, e tem um braço dessa oposição à política econômica que funciona na Casa Civil. O Haddad não pegou muito pesado com o Rui Costa na entrevista, mas ele dá a entender que tem divergências entre os dois principais ministérios do governo. O que mais que a Gleisi disse? Que ela criticou o fato de que o Haddad, de alguma maneira, antecipa o debate sobre a sucessão do Lula. Ele, na entrevista, deixa claro que não está falando em 2026, que em 2026 é um consenso que o candidato será o próprio Lula, mas que tem de começar a ser discutido o sucessor dele para a eleição seguinte. E, na verdade, esse é um dos grandes fatores de estresse entre ele e o partido, porque ele, sendo ministro da Fazenda, é um candidato natural, tendo sido candidato em 2018, também está cacifado para isso, e o PT gostaria de ter um outro nome que não o dele. Então, essa tensão está posta, e isso fica evidente também na entrevista dele e na maneira como a Gleisi reagiu à ideia de se tratar desse assunto já agora. Vera, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre essa decisão do Lula de vetar alguns trechos da LDO, justamente aquele trecho que determinava um calendário para a liberação das emendas. Já tem um caminhão de emendas, né? 53 bilhões, a maior parte é emenda impositiva, então o governo vai ter que liberar. E o Congresso ainda queria dizer quando é que aconteceria essa liberação. O Lula falou, opa, não, calendário quem comanda é o governo. O Congresso vai chiar? Vai chiar, Carol, mas eu acho que a fundamentação constitucional está corretíssima. Executivo executa, né? Tá no próprio nome do poder. Executar o orçamento não pode significar só você ir lá e soltar o dinheiro. A execução pressupõe também o planejamento financeiro da liberação orçamentária. Então, o executivo vetou com essa justificativa de que havia aí um impeditivo constitucional
na forma como foi colocada esse cronograma na LDO. Então, ele não vetou o fundão eleitoral, e isso, segundo deputados e senadores com quem eu conversei, foi um afago no Congresso para mostrar que não é que o governo esteja intransigente, mas ele também não quer ser um boneco de fantoche do Congresso na execução do orçamento. Então, restabelecendo as coisas como elas eram. Na verdade, o Congresso avança bastante ainda com os vetos, porque o volume total de emendas cresceu, as rubricas em que você coloca a emenda, todas elas tiveram um crescimento. O caráter impositivo de mais emendas, ele não vetou. O que ele vetou foi essa obrigação de liberar no prazo que o Congresso fixasse. Também teve alguns outros vetos ali, de coisas que também amarravam o orçamento. Tinha uma obrigatoriedade de que todas as transferências fundo a fundo fossem feitas já no primeiro semestre, por causa da eleição. Ele vetou isso também sob a alegação de que isso é uma decisão discricionária do Executivo. E alguns limites para contingenciamento de receita, ele também vetou. Foram poucos vetos, no tanto que a LDO estabelecia de prerrogativas para o Congresso, mas era até esperado que isso fosse que ele fosse fazer isso, porque do jeito que tinha passado a LDO, o governo seria só um carimbador dos recursos para o Congresso, não tinha muito sentido. Não, ainda tinha aquela história de impedir gastos que afrontassem os, entre aspas, valores tradicionais, né? Essa tinha passado batido por mim. Cirurgia de redesignação sexual, que não faria o menor sentido, são despesas que podem ser feitas desde que cumpram o que está na lei, né? Exato, despesas de saúde, da área de saúde, tem muitas dessas cirurgias e desses tratamentos, etc., que são fornecidos pelo SUS e são regulamentados, e não teria sentido isso. Acho que foi uma daquelas emendas que passaram como um jabuti ali, ninguém prestou muita atenção na época, e agora foi vetado. Bom, Vera, o ano virou, mas o ministro da Justiça ainda não mudou. O que o Lula está esperando? Está esperando justamente esses atos de 8 de janeiro, Carol. O Flávio Dino foi um personagem importante ali no dia e nos dias subsequentes da tentativa de golpe, ele que peitou os militares em um dado momento, ficou ali acantonado no Ministério da Justiça, a PF teve um papel importante, o Ricardo Capelli foi o interventor no DF, então teve um papel simbólico importante ali do Flávio Dino naqueles eventos, e ele quer que ele esteja presente nas solenidades. Então, ele deverá ficar até essa data, e aí sairá o seu sucessor, ainda que fique alguns dias um interino, o próprio Capelli. Na verdade, pelo Capelli, pelo próprio Dino, seria ele o ministro. Ele está dando entrevistas à torto e à direito na virada do ano. O lobby está forte, né, Vera? Eu acho que ele nem comemorou Natal, Ano Novo, ele só ficou lá postado diante de uma câmera para qualquer entrevista que houvesse em qualquer período sobre amigo secreto, sobre receita de peru, qualquer assunto ele estava falando. Então, isso tudo é uma campanha muito forte para que ele seja efetivado no cargo. Mas o PT não quer exatamente isso, a gente sabe. Ainda existe aqui e ali aquela pressão pela divisão do ministério, e o Lula está pensando, está conjecturando tudo isso. Então, o Dino fica até o 8 de janeiro, depois ele sai, toma posse só em 23 de fevereiro, e nesse intervalo entre 8 de janeiro e 23 de fevereiro deverá sair o ministro da Justiça. Aquela coisa do Lewandowski perdeu um pouco de fôlego, mas não totalmente, ainda há quem cite o ex-ministro do Supremo como um cotado para o posto, mas não tem definição no horizonte ainda.